Amados amigos, amados internautas, amados companheiros aqui do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que em ambos os planos de existência estão conosco para mais uma reunião de nosso instituto, que é de estudos avançados do Espiritismo, e nós vamos aqui, após a nossa prece, ter um estudo, uma palestra do nosso irmão Jorge Pio, de todos conhecido, e que nós, para cujo coração agora nós rogamos juntos que estamos em teu nome, mestre querido, para que tu faças jorrar por sobre o ICEB, por sobre o coração de Jorge Pio, por sobre os nossos mentores e por sobre todos nós que aqui estamos neste instante, e também por sobre todos os nossos companheiros que estarão conosco também depois no YouTube. Que a tua paz, mestre, portanto, seja abundante por sobre toda a terra que governas, por sobre todos os sofrimentos tu anunciaste, mestre, que haveria ranger de dentes, desce, portanto, a tua misericórdia por sobre todos os nossos irmãos que estão em provas e expiações. Aumenta, Jesus, a vertente de luzes, de energias, de recursos, por sobre todos os mentores que trabalham em teu nome em todos os cantos da terra, para que possam aliviar em teu nome, estimular em teu nome, proteger em teu nome todos os que aqui estamos. Muito particularmente, Jesus, desce agora por sobre os nossos mentores aqui no Instituto, Jorge Andréa, nosso presidente de honra, e nosso querido fundador, Deolindo Amorim, e por sobre todos os outros que mantiveram e ainda mantêm do plano espiritual a chama acesa deste sonho de Deolindo Amorim, rogando-te, mestre, que também por sobre nós, que aqui estamos desejosos de dar continuidade à vida do Instituto, derrama, portanto, sobre nós, mestre, essas tuas bênçãos, energias, estímulos, para que juntos continuemos nessa tarefa. Por sobre Jorge Pio, mestre, certamente que tu já estás celebrando com bênçãos a presença do nosso querido irmão. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, já dissemos que é Jorge Pio que está conosco, médico formado pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, é médico por concurso público na Previdência Social, é professor associado na cadeira de alergia do Instituto de Pós-Graduação da PUC, no Rio de Janeiro, está licenciado no momento, tem pós-graduação em ensino superior lato sensu pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor convidado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de alergia e imunologia, e na Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nesse caso também na Unirio, na disciplina de alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico-Espírita Serra Azul, a mesa, nos municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten, coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, no Rio de Janeiro. Jorge Pio comparece hoje para nos falar sobre religiosidade como terapêutica para a saúde integral, a ressignificação para o sucesso real. Somos todos ouvidos, Jorge Pio. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, como já foi solicitado na prece, e estamos sentindo essa presença amorável nos nossos corações, e nós vamos dar início a essa conversa amorosa com vocês, trazendo um achado que eu encontrei aqui meus guardados,
um livro que eu acho que é raríssimo, porque eu já procurei, inclusive, em livrarias e em outros lugares, não encontrei. Eu consegui achar esse livro numa dessas bancas de livros, né, na rua. É interessante como às vezes se acha, se fazendo essa procura, né, nesses locais tão simples, a gente encontra verdadeiras pérolas. Aí encontrei esse livro que está aqui, que é escrito por duas criaturas que me são muito caras. Gilberto Pérez Cardoso, que foi professor da Faculdade de Medicina, e me lembro dele ainda quando eu era acadêmico, 40, quase 45 anos atrás, e eu desconfiava que ele fosse espírita, porque tinha visto o nome dele num grupo de palestras que estava sendo realizado numa instituição que agora não me lembro exatamente qual era. E o outro autor, esse Gilberto Pérez Cardoso, era professor de clínica médica, dava pós-graduação lá na Santa Casa, e de vez em quando eu encontrava com ele, e era uma pessoa muito admirável, ele era uma pessoa fantástica, um grande profissional, professor também preceptor de alunos nos hospitais onde ele trabalhava, no IASERJ, na Santa Casa, e em vários outros locais. Ele conta aqui um caso que eu queria trazer para vocês. Bom, o outro autor desse livro é Newton Boechat. Eu acho que Newton Boechat não precisa de se explicar quem era, né? Um grande médium, um dos palestrantes mais fantásticos que eu já conheci na minha vida. Um homem incrível, né? Uma memória, uma capacidade, uma cultura muito grande. Então, são os dois que escrevem esse livro. E ele conta aqui, o nome do livro, Na Madureza dos Tempos, ele faz assim uma espécie de recorte de fatos que aconteceram com ele e relata aqui num dos seus capítulos um fato ocorrido com ele, quando em que ele chama de uma cefaleia muito estranha. Ele apareceu, de repente, com uma dor de cabeça que nada melhorava. Isso era mais ou menos um meio de semana, uma quarta-feira, e ele já tinha tomado anti-inflamatórios, analgésicos, e como era médico, né, até carregou um pouco nas doses para ver se aliviava a dor de cabeça. Mas a dor de cabeça não cedia, e ele continuava assim, e ele já estava começando a achar que ele devia estar fazendo alguma coisa mais grave, meningite, uma encefalite viral qualquer, e já estava disposto até a procurar o professor-chefe da cadeira de clínica médica da 7ª Enfermaria da Santa Casa, onde ele trabalhava, né? Procurar o professor Miguel Weiss, que era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grande clínico, uma pessoa também que eu conheci, fantástica. E aí ele já estava disposto a isso. E na quarta-feira ele costumava se reunir com mais 7 outros companheiros na casa de uma senhora professora, ali no bairro do Sampaio, para fazerem estudos espíritas. Essa reunião espírita é uma reunião muito conhecida, e, inclusive, um psiquiatra, né, que já trabalhou aqui na instituição onde o ICEB hoje tem a sua sede, ainda, né? Esse nosso colega, Alberto Silveira. Silveira, exatamente, ele também frequentou esse grupo, também participava desse grupo esporadicamente. Então, ele, na quarta-feira, não estava nada disposto, estava se sentindo muito mal, com muita dor de cabeça, muito deprimido, muito se sentindo desconfortável, e ele não ia na reunião de quarta-feira. E disse, mas, de repente, teve uma intuição assim, não, eu vou na reunião, porque se eu chego lá, tomo um passe, quem sabe, não é?
E aí, lá na reunião, foi verificado que após a prece, após as práticas normais da reunião, se fez a parte mediúnica que sempre se fazia para conselhos, para receituário, e, às vezes, assistência a algum espírito necessitado. E teve, então, a comunicação de um espírito sofredor, não é? Naquela noite de quarta-feira, e que foi visto pela evidência de 2 médiuns que lá se encontravam, que se tratava de uma pessoa com aspecto de marinheiro. E aí um dos participantes da mesa anotou a palavra marinheiro, botou no papelzinho e virou em cima da mesa. Porque foi a evidência que ele tinha tido daquela reunião. Bom, passada a reunião, ele de lá saiu, foi feito o passe e tal, ele foi para casa e começou admiravelmente a ver que já na quinta-feira a dor de cabeça já tinha praticamente desaparecido, ele não estava sentindo mais nada. E aí ele se lembrou que na terça-feira, no dia anterior, ele estava plantão no Hospital Rocha Maia, e um dos acadêmicos saiu de ambulância e trouxe um homem que tinha tentado suicídio, que era exatamente um marinheiro. Pegou a sua arma, um fuzil, e disparou contra a própria cabeça. Bom, aí vai descrever aqui, já no final desse capítulo, né, a situação desse homem, que era gravíssima, que acabou desencarnando. E aí ele vai terminar ele dizendo assim: aí eu comecei a entender a minha depressão e a minha cefaleia, iniciadas na quarta-feira, dia seguinte do acidente e do seu desaparecimento após a reunião mediúnica da quinta-feira. Aquela entidade sofredora, expulsa do corpo em condições trágicas, deve ter ficado ligada magneticamente a mim nas horas que se sucederam à ocorrência, passando-me involuntariamente todas as suas sensações desagradáveis, registradas até ser desligada do meu campo biomagnético, por ocasião dos trabalhos, quando teria sido conduzida, provavelmente, por médicos espirituais, para longe do recinto, desaparecendo, então, a sintomatologia que eu sentia. Ou será que tantas coincidências ocorreram em tão pouco tempo, sendo as conclusões frutos da imaginação? Sugerimos ao leitor que calcule as probabilidades de cada um destes eventos ocorrer em separado e depois de se verificarem simultaneamente, como foi no nosso caso. Concluo, então, se podemos responsabilizar honestamente e em sã consciência o acaso pelo que aconteceu. É só fazer as contas e ler também, a propósito, As Razões da Coincidência, escrita por Arthur Koestler, da editora, um livro que ele publica na editora Nova Fronteira. Daí acreditamos que na infinidade de dores de cabeça, cansaços, depressões, astenias, achaques, que podem se originar no além, classificados precipitadamente como problemas pitiáticos. Pitiático é uma forma depreciativa que os médicos usam para dizer quando se faz todos os exames, dá tudo normal, mas a pessoa está se sentindo mal, e aí esse é um caso pitiático, quer dizer, é imaginário, não tem nada. Compondo uma extensa gama da patologia energética humana, desconhecida ainda da ciência oficial, e desafiando a argúcia de clínicos,
especialistas em psicossomática, psiquiatras da atualidade, etc. De resto, auguramos ao leitor muita saúde, porém, se adoecer, não lhe desejamos de forma alguma adquirir uma cefaleia do outro mundo. Eu achei muito interessante isso, porque esse professor ele nunca manifestou, assim, tive contato com ele, nada que mostrasse que ele tivesse realmente conhecimento dessa ordem. E aí descobri esse livro e achei muito interessante, e estava vendo isso ontem, e aí resolvi trazer aqui como preâmbulo da nossa reunião, para a gente ver como que... E isso deve acontecer de maneira substancial, né? Nos meios médicos, e as pessoas não sabem exatamente o que fazer com isso, porque desconhecem a relação que deve existir e que existe entre espiritualidade e saúde. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o item 8, Allan Kardec vai discutir a necessidade da aliança da ciência com a religião, concluindo, e isso é o que nos parece, a conclusão que tiramos desse texto do codificador, que elas não se entendem por estarem sujeitas, ambas, tanto a ciência quanto a religião, submetidas à teoria da dominação. Ambas querem dominar, querem ser a principal vertente do saber. A religião rejeita a ciência e a ciência rejeita a religião. Isso tem sido assim durante muito tempo. Agora, parece que as coisas estão começando a melhorar, começando a haver um certo entendimento, mas ainda estamos muito longe do verdadeiro sentido que o codificador dá à compreensão do entendimento que deve haver entre essas duas vertentes do saber. Como ele diz, duas alavancas do progresso que são geradas por Deus e que não poderiam, de forma alguma, estarem em desalinho um com a outra. Bom, opinião similar tem um grande escritor, um cientista chamado Wolfgang Schmidt, e que, conforme ele apresenta no seu elegante e atraente livro chamado Cosmos e Transcendência, cujo subtítulo é Rompendo a Barreira Cientificista. Esse é o subtítulo do livro dele, Cosmos e Transcendência, que eu aconselho a quem ainda não leu, que leia, e sei que quem já leu, que até releia, e que até traga para a gente aqui algum subsídio, porque é realmente um livro extremamente interessante. O Wolfgang Schmidt nasceu em 1930 e formou-se em física e matemática em Cornell. Recebeu o PhD na Universidade de Columbia, e as suas pesquisas foram as pesquisas que deram embasamento para a solução do problema da reentrada do homem na atmosfera terrestre. Os seus trabalhos sobre aerodinâmica e campos de difusão deram a chave teórica para que a solução do problema fosse atingida, né? Ele foi professor do MIT, né, Massachusetts Institute of Technology, e foi professor na Universidade da Califórnia. O MIT trabalha a ideia de que muitos conceitos chamados científicos são apenas crenças e ideias não comprovadas, que mais se assemelham a dogmas irracionais do que a verdadeiros fatos científicos. A benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Filho de Deus, vai afirmar que a presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas, para que a pessoa possa enfrentar bem os embates do cotidiano. Ela vai dizer mais adiante que a enfermidade, nesse mesmo livro, que a enfermidade resulta de desequilíbrio dos campos moleculares, que são responsáveis
pela harmonia funcional das células. E a saúde vai se estabelecer quando a corrente divina, passando com regularidade pelo sistema aglutinador dessas partículas de vital importância, existe. Bom, eu entendo que essa bondosa e sábia benfeitora está falando das defesas configuradas pelo sistema imune, o natural e os demais componentes da capacidade de defesa que estão alocadas nos departamentos tanto moral, a imunidade moral, quanto da imunidade celular, que são os dois braços, basicamente, do processo imune, né? Eles são mediados por anticorpos e por citoquinas, neurohormônios, neuropeptídeos, entre outras substâncias. Essas funções estão estreitamente ligadas aos centros de força localizados no campo sutil do perispírito, e que se ligam ao sistema nervoso pelos plexos e ao sistema glandular, cujos mediadores são os hormônios, todos eles comandados pelo psiquismo, gerado na mente, a qual fica ancorada no corpo mental. Numa aproximação ainda imperfeita, esse complexo tem sido estudado de uma maneira bastante superficial, como dizia o Dr. Jorge Andréa, periférica, né? Pela psicoimunoneuroendocrinologia. Bom, e antes que alguém possa dizer que, usando o nome de Allan Kardec, objetar a afirmação da benfeitora, Joana de Ângeles, nós vamos lembrar que ela faz parte do corpo das individualidades que compõem a equipe do Espírito Verdade, e que o médium que serve a ela já deu sobejas provas de que está perfeitamente sintonizado na obra da codificação. E ele nos dá provas seguras de confiança no seu trabalho. Isto posto, analisando bem as variáveis do conhecimento contidos na ciência, na filosofia e na religião, é impossível compreender a ciência sem a teologia, ou compreender a religiosidade embutida na teologia sem a ciência. Como dizia Einstein, né? Einstein já dizia isso. Ele dizia exatamente que a ciência sem religião era manca, e a religião sem ciência seria completamente cega. Para Will Durant, foi Aristóteles quem primeiro fez afirmações científicas baseadas em observações e experimentos muito básicos. Ao contrário de Platão, e tal como Sócrates, ele buscava compreender o mundo das ideias, né? Aquilo que costuma se chamar de res cogitans. Aristóteles queria entender o mundo das coisas objetivas, ou a res extensa, né? O mundo das coisas. A sua ciência era só de observação, pois os instrumentos de pesquisa ainda não existiam naquele tempo. Aí a sua metafísica era relacionada completamente com a matéria, e seu conceito de alma era derivado do observar dos movimentos do ser vivo. Para ele, quando ocorria a morte física, a alma também se extinguia. Algumas escolas atuais, que têm suas origens na academia, criada por ele, usam até hoje termos e conceitos oriundos desses estudos, dessa criatura fantástica que foi Aristóteles, né? Por exemplo, a palavra princípio, a palavra meio, a palavra silogismo, são alguns dos termos criados pelo gênio, né, aristotélico, além de muitos outros. Hoje é quase que impossível falar de ciência, falar de filosofia, por alguns minutos, sem que a gente usar algum termo que não tenha sido criado por Aristóteles.
Segundo o Will Durant, ainda, foi Renan que disse que Sócrates nos deu a filosofia, mas foi Aristóteles que nos deu a ciência. Mas será que antes de Aristóteles já havia ciência, nesse sentido? A resposta talvez seja afirmativa, né? Porque, assim como antes de Sócrates, também existia filosofia. Tales, por exemplo, Tales de Mileto, né? Ele costumava espantar as pessoas que acreditavam que o Sol e as estrelas fossem deuses, dizendo que tanto o Sol quanto as estrelas eram apenas bolas de fogo. Então, Anaximandro, Anaximenes, Anaxágoras e outros, como Leucipo, Demócrito, né, fizeram afirmações de cunho científico, antecipando aquilo que Aristóteles viria a trazer depois. Há uma coisa que poderíamos, talvez, comparar, né, seria uma semelhança com aquilo que ocorre com Isaac Newton, quando ele vai dizer, mais tarde, numa carta que ele manda para Roberto Hooke. Roberto Hooke foi aquele sujeito fantástico que descobre as células, estudando a cortiça, né? Ele faz a analogia das células para o estudo da cortiça. Tem até a data dessa carta que Newton manda para Roberto Hooke, 5 de fevereiro de 1676. Então, nessa carta, ele diz assim, uma frase que é muito comum, que todo mundo conhece, né? Se eu vi mais longe, foi porque subi nos ombros de gigantes. Talvez ele estivesse se referindo a Kepler, certamente, a Copérnico, a Galileu, né? Fazendo essa afirmação. A metafísica de Aristóteles surge da sua biologia, e o seu Deus, o Deus de Aristóteles, parece ser um Deus calmo, um Deus plácido, completamente afastado das coisas objetivas. Ele concebia Deus como pura contemplação, diferentemente de Platão com seus reis filósofos, e da realidade dura, de carne e osso, de Jeová dos judeus, ou a mansa e solícita paternidade do nosso Deus cristão, né? Era bem diferente. Discutindo esse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 8, já citado, Allan Kardec afirma que ambas, tanto a religião quanto a ciência, precisam fazer concessões para se unirem, contribuindo assim para que possa, de fato, ajudar a felicidade do ser humano. A ciência se pretende ser apenas uma única ciência, enquanto que as religiões, apesar de tratarem de um Deus que também é uno, são muitas. E nós vamos ver que essas religiões são de tão grande número que, num livro de Catherine Clement, chamado A Viagem de Théo, cujo subtítulo é O Romance das Religiões, livro publicado em 1997 pela Companhia das Letras, e que foi traduzido por Eduardo Brandão. Ela trata detalhadamente de aproximadamente 30 dessas religiões, todas elas consideradas de grande porte, pelo grande número de seguidores que tinham, milhões, algumas com bilhões de seguidores. Ela mostra com dados que a busca da fé é recorrente no ser humano, e o medo que a descoberta científica, que se tem, né, de que a descoberta científica possa abalar os pilares da religião, também é recorrente esse medo. Por isso, talvez que, quando em 1543, Nicolau Copérnico escreveu o De Revolutionibus Orbium Celestium, com ideias absorvidas das obras de Aristóteles e de Eudoxo de Cnido, né, que o Eudoxo de Cnido
apresentava a ideia de que o universo era composto de esferas, esferas concêntricas. Essas ideias são 4 séculos antes de Cristo. Nicolau Copérnico, vai pedir que a obra dele, que foi dedicada a um papa, né, fosse publicada somente após a sua morte, porque ele temia que fossem as perseguições. Ele já estava com 70 anos, mais ou menos, nessa época, conforme iria ocorrer, e ocorreu mais tarde com Galileu, né, quando ele tratou do mesmo tema, que era o movimento dos astros e a posição periférica que a nossa Terra tinha. A ciência em Galileu e em Newton guardam um robusto componente empírico, segundo vai nos dizer esses autores que eu acabei de citar aqui. Esse componente, mais admiravelmente, os que são seus seguidores, aqueles que se dizem cientistas, têm grande dificuldade de trabalhar com conceitos metafísicos, apesar da metafísica estar embutida, certamente, nos trabalhos tanto de Newton quanto de Galileu. O Will Durant tem a oportunidade de dizer que os cientistas costumam ter um verdadeiro terror da metafísica. Houve na ciência até recentemente uma enorme rejeição à metafísica, e qualquer experiência mística foram sempre muito mal vistas. Bom, o método científico ele aparece basicamente como organização com o discurso do método de René Descartes. E o cartesianismo foi uma coisa fantástica que livrou a ciência das proibições da religião e foi extremamente útil até o momento em que serve de base para doutrinas filosóficas que talvez não sejam propriamente científicas, né? Ou melhor, que sejam cientificismo ou cientismo, como vai dizer o Schmitt, né? E quem quiser se aprofundar nesse tema, eu sugiro a leitura de um livro que já está esgotado, mas que é encontrado em sebos virtuais, tipo estante virtual, por meros R$19. O livro que eu estou sugerindo é Cientismo e Espiritismo, de Leopoldo Machado, na qual ele faz um estudo fantástico, já naquele tempo, isso em 1950, por aí, 45, 50, ele faz esse estudo. Mas esse livro está esgotado, mas é encontrável ainda nesses sebos virtuais. Ou o livro do próprio Wolfgang Schmidt, que eu já citei aqui, que é Transcendência, Cosmos e Transcendência. Bom, nós sabemos que a matéria existe sob outras apresentações que escapam aos nossos sentidos físicos, conforme está no Livro dos Espíritos, na pergunta 22, quando os espíritos vão afirmar que a matéria existe sob formas que nós não consideramos assim, ou pelo menos na época de Kardec não se considerava, né? A partir dos anos 20 do século passado, com o aparecimento da física das micropartículas, a física quântica, essas ideias começam a mudar. A gente começa a ver que aquilo que os espíritos disseram lá, Kardec, começa a ser mais facilmente compreendido por nós. E talvez se os estudos, ou melhor, se as afirmações bíblicas de que na ressurreição os corpos vão se levantar no corpo físico que tinham durante a vida física, pudesse ser completamente modificada se nós tivéssemos já os estudos que vão nos revelar o aparecimento da eletricidade.
não precisaria nem chegar na física quântica. Só o conhecimento da eletricidade talvez modificasse completamente a ideia de que a ressurreição seria em corpo de carne, né? Que é uma coisa completamente absurda, considerado o conhecimento científico. Então, é um erro que a gente vai desvincular o mundo espiritual do mundo físico, ou desvincular a ciência da religião. É um erro terrível e que tem causado muito dano, muito mais dano do que se possa pensar. A leitura que o observador aplica aos fenômenos naturais, eles padecem muito das limitações dos nossos sentidos. Há estudos já hoje mostrando que a capacidade de percepção nossa é muito limitada e que só 5% do mundo real é observável pelos 5 sentidos. E que a gente pode, de forma, através dos equipamentos que já existem na atualidade, detectar uma realidade que é objetiva e que não pode ser percebida pelas nossas capacidades sensoriais, né? A gente sabe que a gente só pode achar aquilo que a gente procura, e só podemos procurar aquilo que a gente conhece, ou então que a gente deseja conhecer. É impossível chegar a uma conclusão se você procura o que não sabe, ou se você não fica perdido porque não tem desejo de conhecer alguma coisa a mais e vai ficar preso no preconceito, na negatividade, no corporativismo, que quase sempre vão conduzir a enganos substanciais que nos impedem de descobrir o desconhecido. Pierre Janet, que viveu de 1859 a 1947, e Carl Gustav Jung, que desencarnou em 1961, tendo nascido em 1875, fizeram estudos sobre transe mediúnico. E esses estudos e relatos de casos que eles apresentaram têm sido sistematicamente ignorados pelos psiquiatras, pelos psicólogos e estudiosos em geral. Em 1967, Arthur Koestler, que é uma pessoa genial, ele escreveu um livro que, infelizmente, não tem tradução em português, chamado The Art of Creation, a arte da criação. O livro está recheado de citações e exemplos do cotidiano da arte, da ciência, da tecnologia, em que as evidências das forças inconscientes na vida de todas as criaturas é enorme. E quando ele trata, o Koestler, quando ele trata da inspiração, ele vai se referir claramente ao fenômeno da criação mediúnica, ou da influência mediúnica na criação, tanto na ciência, na tecnologia, quanto na arte. A partir de 1970, surgiram os núcleos universitários de espiritualidade na saúde, os NUPES. Esses NUPES são grupos que promovem estudos, seminários, congressos, teses acadêmicas de mestrado, de doutorado, estudo e pesquisa em saúde e espiritualidade no Brasil e fora do Brasil. E no Rio de Janeiro, eu, pessoalmente, conheço 4 NUPES. O NUPES da UERJ, o NUPES da Unirio, o da Universidade Federal Fluminense e o da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esses NUPES são fantásticas instituições e eu já tenho participado de alguns congressos realizados por eles e é surpreendente aquilo que se tem pesquisado nesse campo. E eu queria fazer um destaque aqui para o NUPES da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é dirigida pelo Dr. Alexandre Moreira de Almeida, professor titular de psiquiatria da universidade, e no qual ele desenvolve inúmeras linhas de pesquisa nesse campo,
mostrando dados que evidenciam o processo de melhor aproveitamento das terapias, promovendo melhor resposta terapêutica e encurtamento do tempo de recuperação pós-cirurgia e pós-doenças graves. Baixo índice de complicação nas cirurgias, muito abaixo da média, e recuperação no menor tempo de internação. As pesquisas mostram que grupos afeitos a práticas religiosas adoecem menos, recuperam-se mais rápido quando sofrem alguma intervenção médica. Tem-se dito mesmo que os muros dos hospitais têm mais orações do que os altares das igrejas. Isso é uma afirmação que há pouco tempo eu descobri em algum lugar, que eu não me lembro onde, mas que eu achei muito interessante, né? Estudos longitudinais e transversais têm sido aplicados e demonstram que o cultivo da espiritualidade aumenta, inclusive, a longevidade com saúde, apesar de que, evidentemente, não vai permitir que se evite ter as doenças do envelhecimento, evidente, né? Envelhecer é sempre um fator de complicações físicas, a gente sabe disso. Mas a pessoa vai atingindo a idade provecta, apesar das doenças, com saúde, porque a gente sabe que você pode ter muitas doenças e ser saudável, e você pode não ter doença nenhuma, objetiva, e ser uma pessoa cheia de achaques, cheia de mal-estares e de limitações que impedem que você seja uma pessoa produtiva, alegre e feliz. Bom, em estudos recentes, a relação entre religião e saúde, em 276 estudos, mostrou uma relação positiva da magnitude de 47%. Se levar em consideração que alguns estudos são pouco completos, e separando os mais completos da relação, dessa linha de pesquisa, vai se encontrar que a relação positiva quase que dobra. Isso foi, desses 276 estudos, foram separados cerca de 11 estudos que exatamente confirmam esse achado. Levando em consideração que a espiritualidade tem buscado se mostrar ao ser encarnado, mas nós temos sistematicamente recusado essa evidência. Isso ocorre no dia a dia de todos nós. Eu já fiz um relato aqui, em algum momento, né, aqui de uma situação vivida por mim em 1982. Nesse mesmo ano, em 1982, foi um caso médico-cirúrgico que eu relatei aqui, a Lures. Agora não vou me lembrar quando foi, mas já fiz esse relato aqui, em que eu fiz um diagnóstico intuitivo e que acabou se positivando como verdadeiro, contrário a todas as opiniões de um número enorme de médicos que estavam participando desse estudo. Nesse mesmo ano, em 1982, eu estava formado, tinha 2 anos de formado nessa altura, eu assisti à primeira demonstração de uma técnica chamada biofeedback. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O biofeedback é uma técnica em que o psiquiatra, geralmente é um psiquiatra ou psicólogo que usa isso, que faz com que a pessoa faça relaxamento através de aparelhos e que ele vai tentar controlar, e eu vi isso acontecer ao vivo nessa época, baixa da pressão arterial, redução dos batimentos cardíacos, baixa da temperatura corporal, pressão arterial, etc. Bom,
a redução também do tônus muscular, dos músculos, por exemplo, o músculo aqui da testa, né? Aqui, que é comandado por... A gente, quando está muito tenso, a gente franze a testa, tem um tônus um pouco que não é controlado pela vontade. Ele é muito submetido ao sistema nervoso autônomo, né? E é possível, por exemplo, relaxar esse músculo através da observação, colocando-se um eletrodo sobre o músculo, vai se vendo que o músculo vai, através de comandos, e vai relaxando, e a frequência do tônus vai reduzindo e vai sendo apresentado na tela por um bip ou por uma onda que vai se mostrando cada vez mais baixinha. Então, esse estudo ele vai provar que, por exemplo, que a gente pode exercer um controle sobre o sistema nervoso autônomo, que de autônomo, ele é autônomo, mas quem é de autônomo tem pouco, porque a gente pode saber que o sistema nervoso autônomo se divide normalmente em simpático, não é? Que é o adrenérgico, e parasimpático, que é o colinérgico. E a gente tem um outro sistema, que é um alternativo, que é o chamado sistema NANC. Quer dizer, o que quer dizer NANC? Não, é não adrenérgico e não colinérgico. É um outro sistema, que é mediado por uma substância que a gente chama, pela sigla de VIP, um peptídeo vasoativo intestinal, né? Que foi descoberto no intestino, mas não existe só no intestino, tem em várias partes do corpo. E esses elementos, essas variáveis do sistema nervoso autônomo, elas comandam a nossa vida de forma vegetativa. A gente não controla o sistema nervoso autônomo normalmente, em condições normais, mas através da prática da vontade, da prática de treinamento, né, a gente pode chegar a controlar, o que mostra que o sistema nervoso autônomo não é tão autônomo assim. Essa questão, esses estudos, eles nasceram, o biofeedback, partiram a partir da observação das experiências, né, feitas com iogues. E os iogues, eles fazem o controle através da vontade, fazem um controle fantástico da sua biologia, não é? Andando sob cama de pregos, ficando sem comer, enfim, essas coisas que a gente sabe que o ioguismo produz, né? Bom, então, esse uso do biofeedback para tornar o comando vegetativo consciente, relativamente com resultados muito robustos do controle do corpo físico, especialmente na interface que a gente chama do corpo denso com o corpo espiritual. Quer dizer, a interface corpo-perispírito, né? Que a gente conhece muito bem, como é utilizado geralmente pelos médicos homeopatas, que se utilizam os processos energéticos através das dinaminações homeopáticas, fazendo a energização dos centros de força, né? E fazendo com que esse processo se organize de forma a que se possa dar alívio a determinadas condições patológicas que atingem o ser humano. Era essa a minha contribuição desta manhã. Eu espero que não tenha sido muito complexo e que, se alguém desejar algum outro esclarecimento ou alguma coisa aí... Tem muita coisa para se falar desse assunto. Esse assunto é muito vasto, né?
as experiências que a gente poderia trazer, mas eu preferi fazer uma coisa assim mais leve. De manhã, a gente está com a cabeça mais limpa, né? Mais leve, mas também está com mais sono, então fica mais complicado, às vezes, para fazer um tema muito pesado, com muitos dados, com muitos números, com muitas. Preferi fazer uma coisa assim mais leve. Então, eu agradeço a vocês e fico aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento que se possa ser feito. Nós agradecemos, Jorge Pio, a sua exposição aqui no ICEB. Está aberta aqui a questão para perguntas, vamos ver quem faz as observações, perguntas, comentários. No chat não foi postado nenhum comentário. Ou ninguém gostou, ou gostaram muito, ficou muito bom, todo mundo entendeu tudo. Vou contar um caso, pedir. Quando dava aula, eu terminava a aula e perguntava assim, há perguntas? Eu falei assim, se não tiver perguntas, eu vou fazer perguntas. Porque se ninguém perguntar é porque ninguém entendeu nada ou porque todo mundo entendeu tudo. Vou contar um caso e vou pedir para o professor Jorge Pio fazer uma observação, fazer uma análise desse caso. Chamo de professor não só por mérito, mas o senhor não vai lembrar, mas lá pela década de 80, final da década de 80, eu estudante ainda, assistia, né, às sessões de pneumologia do professor Newton Beckley. Isso, uma vez estava presente. Nós éramos massacrados nessas sessões. Deixa eu te contar um negócio do Beckley. O Beckley só gostava de viajar de avião comigo, do lado. Ele dava a mão e dizia assim, ô Pio, só tenho confiança em você. Eu falei assim, rapaz, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer aqui? Eu comprava a cadeira, naquele tempo era mais fácil, a cadeira do lado dele. O lugar era do filho dele, que era também o nosso colega. Né? Aí dizia assim, você levanta daí, vai para o lugar do Pio, deixa o Pio aqui do meu lado. Eu gostava demais do professor Newton Beckley. Muito bom. Mas vocês torturavam a gente nas sessões de radiografia, né? Isso. Torturavam. O professor colocava, estavam os professores todos assistindo, eles faziam a gente ir lá na frente com uma radiografia e fazer análise da anatomia radiológica, que tinha no livro do professor Beckley, muito bem descrito, né? Isso. E aí ele perguntava, meu filho, qual é o diagnóstico? Ele está mordendo você, se você encostar nele, ele vai te dar uma dentada. Aí, tuberculose. Quase sempre era tuberculose. Hospital universitário, né? Se não fosse uma doença imune, uma amiloidose, seria tuberculose. Mas a questão é a seguinte, eu tive uma vez um paciente, ele tinha já uma área cardíaca muito grande, e a gente sabe que quando a área cardíaca está muito grande, não adianta fazer a troca das válvulas, que a qualidade de vida vai ser ruim, ele vai acabar tendo outros problemas, ter que usar anticoagulante. Tem um problema mecânico. Mas o cirurgião sabe como é que é, decidiu que ia trocar as válvulas, ele queria trocar 3 válvulas, inclusive a tricúspide. Uma cirurgia na década de 90 era praticamente condenar a pessoa à morte, ou no intraoperatório ou no pós-operatório no primeiro ano de vida. Mas o homem ele tinha um otimismo gigantesco, e eu forçando a barra para ele desistir, colocando um pouquinho de medo, e ele, não, eu vou operar, vai dar tudo certo. Aí ele chegou para mim e perguntou assim, qual é o meu risco nessa cirurgia? Eu falei, olha, se o senhor pegar uma venda, colocar a venda nos olhos e atravessar a Avenida Brasil ao meio-dia, o risco de morrer é muito menor do que nessa sua cirurgia. Aí ele falou assim, olha, então me dá a venda que eu vou atravessar a Avenida Brasil, Jorge Vendazzo. Ai, meu pai do céu. Olha, e ele fez a cirurgia, ele se recuperou extremamente bem da cirurgia, logo estubado. Olha, foi uma recuperação assim impressionante. Por outro lado, alguns pacientes entravam na cirurgia, um caso bom, todas as chances de evoluírem bem, mas começavam com aquela história, porque eu vou morrer,
porque eu vou morrer, e ia falar, não, a sua cirurgia é boa, o cirurgião é ótimo, vai dar tudo certo, o senhor vai se recuperar bem, e o camarada morria. Sim. Né? Então, trouxe esses 2 casos para o senhor Pois é, fazer a sua análise. olha só. No meu tempo de estudante, nós tivemos um professor de psicologia médica chamado Danilo Perestrello, que você deve ter conhecido, professor Danilo Perestrello. Eu já peguei ele no finalzinho, eu estava no primeiro, segundo ano, depois ele parou e logo depois ele morreu. E o Danilo Perestrello, ele é o criador da medicina da pessoa, né? E ele depois foi substituído por um psicanalista fantástico chamado Abraham Exterman, que é lá da Santa Casa, e que está lá até hoje. Eu trabalhei com o Abraham. Abraham Exterman, isso, você trabalhou com ele. Então você conhece. Lá no HU da UFRJ. Ele é fantástico, esse camarada. Ele foi nosso professor também. E o Danilo Perestrello dizia-nos que a pessoa decidia quando ela queria morrer, né? Ela determinava o dia da morte dela, a hora da morte, não com precisão, mas a pessoa vivia ou morria nessa condição. Fazendo um comentário sobre, e tomando em consideração essa pesquisa do professor Perestrello e do professor Abraham Exterman, e levando em consideração os estudos mais modernos que temos acompanhados, especialmente com respeito à utilização dos processos energéticos, que são estudados como eu falei, já citei, pela homeopatia, né? com a sua vertente mais, assim, vamos dizer, clássica, e o conhecimento que temos da ciência moderna, a gente pode afirmar praticamente que a energização, aquilo que a Joana de Anjos fala aqui, que eu citei aqui, quer dizer, a passagem de fluido vital através dos campos energéticos do corpo espiritual, ela confere ao corpo físico uma capacidade fantástica de se regenerar. E os estudos que são levados a efeito com células-tronco vão criar um nexo com essa parte energética perispiritual, dando ao indivíduo a capacidade de, naquela parte mais íntima da matéria, quer dizer, na parte mais micro, que a gente ainda não tem um alcance completo, a gente pode ter uma ideia disso aí, a gente pensar no microchip, né? no microchip, naquilo que se estuda através desses estudos modernos de pequenas, vamos dizer assim, desses estudos mais profundos das partículas mais ínfimas que podem exercer efeito sobre o macro. Então, você tem, por exemplo, antigamente não se podia botar mais que 256 transistores dentro de um chip. Hoje se bota milhões dentro de um chipzinho pequenininho, milhões. Quer dizer, a célula humana também, não só a célula do corpo denso, do corpo físico, quanto a célula do corpo espiritual, né, do perispírito, elas têm micropartículas que ainda desconhecemos. E a energização desses elementos pode ser o divisor de águas dessa questão que você trouxe, meu amigo, aí do indivíduo que tinha chances quase 100% de morrer e que viveu. E o outro que já estava mais ou menos, talvez até tivesse mais chance de sobreviver e
não sobreviveu, porque faltou exatamente essa energização, que é uma coisa que a gente precisa estudar, que a gente não conhece direito ainda, né? Nós ainda estamos engatinhando, por isso Jorge Andréa mandou lá da espiritualidade para César Reis aqui uma mensagem dizendo que, César, a gente não sabe nada. E a gente não sabe nada mesmo, né? Porque o Jorge André, que sabia tanto, chegou lá e disse que não sabe nada, e que a gente vai falar o quê, né? Então, a gente fica nessa situação, estamos engatinhando, começando a tentar compreender, não é? essa questão. E o Bruce Lipton, no seu livro a Biologia da Fé, né, ou a Biologia da Crença, como foi traduzido em português, ele vai nos mostrar que o pensamento... Eu não quero nem ir para a parte espírita, eu vou pegar o Bruce Lipton, né? Que o pensamento bem organizado e voltado para um fulcro de saúde, ele leva para a saúde. E que isso, ele mostra isso de uma maneira muito fantástica, de uma maneira com exemplos enormes, que estão, alguns no livro dele, outros não estão no livro. E ele não fez ainda um segundo livro, que eu saiba, pelo menos um outro livro. Mas eu tenho visto as conferências dele, as palestras do Bruce Lipton, e ele vai fundo nisso e mostra. E sem ter viés nenhum, ele não tem o viés religioso, nem espírita, nem de nenhuma religião. Ele é puramente um biólogo, um estudioso, que vai fundo nisso, e a carreira dele, que se fez, basicamente, com o estudo das questões ligadas à concepção, ligada à clonagem. Ele é um dos iniciadores, um dos pioneiros desse estudo. Ele tinha estudos profundíssimos sobre células. E ele vai nos mostrar, por exemplo, uma coisa que a gente, em biologia, a gente ainda está atrasadíssimo, porque a gente ainda acha que o núcleo é a parte mais importante da célula. E já há mais de 40 anos que a gente já descobriu que a parte mais importante da célula é a membrana, onde estão os receptores, que são eles que comandam todo o espetáculo biológico da doença e da saúde. E não é o núcleo é um ser passivo, ele recebe os comandos que vêm pelos receptores, né? É um fenômeno mediúnico que existe na célula, né? Então, isso é muito interessante, é um estudo fantástico e que precisaríamos adentrar mais profundamente para poder, de forma mais assertiva, ajudar as criaturas que sofrem. Esse é meu comentário que eu teria a fazer, Fabiana. Nádia, posso fazer uma pergunta? É lógico, mas imagine, vamos festejar. Olha só. Você é sempre tão quietinha. Pois é. Não, ele citou esse caso inicial que o senhor Pio contou aí no início, né, sobre a dor de cabeça desse cientista, desse médico. E em relação aos médiuns, é muito comum, né, a dor de cabeça. Muito comum. Isso eu digo de cadeira, né? Mas... Olha, ela diz isso de grande cadeira, viu? É uma médium muito dedicada. Não, fui. Muito. Marisa, deixa eu fazer um comentário para você aqui, para enriquecer o que você está dizendo. Depois você continua. Olha só, minha mãe, falecida aos 101 anos, em 2020, minha mãe tinha uma dor de cabeça intolerável.
E quando ela começou, ela trabalhou 40 anos no Francisco de Paula na mesa mediúnica. Quando ela entrou para a mesa mediúnica, nunca mais queixou nunca mais tomou nada, nunca mais teve dor, nunca mais vi minha mãe falar. Beleza. Então, você veja que é isso essa experiência que eu tenho corrobora a sua experiência. Continua, por favor. Aí, então, eu queria saber se essas constantes dores de cabeça podem ocasionar problemas de saúde qualquer pessoa, né? Pode ser, eu estou me referindo ao médico, mas poderia ser qualquer pessoa, que causar problemas circulatórios, causar problemas cardíacos, inclusive AVC, outras coisas mais. Pode ser uma causa dessas doenças ou não tem nada a ver? Isso é problemas pessoais, genéticos da pessoa. Olha só, os homeopatas, eu tenho me dedicado, eu não sou homeopata, tá? Eu até sempre fui um pouco avesso, não à homeopatia de Hahnemann, não. Eu sou um fã de Hahnemann, mas a homeopatia dos médicos. Eu vou te dizer e vou explicar por quê. Porque o próprio doutor Bezerra, quando estava encarnado, ele declarou, tem inclusive um livro que ele fez uma declaração na qual ele diz que ele não acreditava na homeopatia dos homens, não acreditava na homeopatia dos espíritos. Ele tem essa afirmação. E eu comecei a comprovar que o doutor Bezerra estava completamente certo, porque a homeopatia é uma ação, vamos dizer assim, médica, uma intervenção médica, que precisa muito complexa e muito abrangente, que necessita de um conhecimento dessa parte sensível, espiritual, para que o homeopata tenha sucesso. Eu tenho lido, ultimamente, tenho estudado muito isso, e os homeopatas costumam dizer que a gente vai guardando substâncias negativas, né? Aquilo que eles chamam de psora, ou psora, né? que é a primeira fase da doença, que é a reunião de substâncias produzidas pelo próprio organismo, que vão se acumulando na pessoa, até passar para uma segunda fase, que é uma fase de acumulação dessas energias negativas, e para uma terceira fase, que eles chamam de sifilítica, que não tem nada a ver com sífilis, com a doença sífilis, mas que seria aquela em que você já produz doença mesmo, quer dizer, uma doença objetiva, um tumor, um cisto, isso aí. Bom, então, há algumas coisas que se tem a considerar nesse aspecto, né? Que por exemplo, a gente estudando ginecologia, né? Porque eu sou imunopatologista, mas o imunopatologista é o médico do corpo todo, e tem que estudar todas as especialidades, não adianta. Você tem que estudar o rim, tem que estudar ginecologia, obstetrícia, pediatria, você tem que saber um pouco de cada coisa. Nós somos um clínico geral que cuida da parte imunológica. Então, estudando ginecologia, a gente esbarra em duas situações que as mulheres enfrentam gravemente. Primeiro, olha só, o primeiro é aquele negócio que eu chamo de tenha pena de mim, TPM, tenha pena de mim, né? Para a própria e para os que estão em volta. Né? Então, não tem nenhuma explicação médica. Eu estou com um livro aqui agora, recente, que eu comprei de fisiopatologia, de clínica geral, e que no capítulo dedicado à ginecologia, eles vão montando todas as doenças. Quando chega na TPM, mas causa não reconhecida. Tem um outro caso, uma outra situação nesse mesmo campo, no campo feminino, que é a síndrome da mulher menopáusica, da menopausa, a síndrome menopáusica. Os calores, os rubores, os desconfortos que a mulher sente quando ela sai da fase, vamos dizer, germinativa dos folículos
dos ovários e passa a entrar na idade, vamos dizer assim, madura, né? Então, e é interessante que isso cada vez está ocorrendo mais tarde, não é? O Sérgio Felipe de Oliveira, professor Sérgio Felipe de Oliveira, com o qual eu tive a oportunidade de estudar no ano de 2018, fiz um curso lá em Guarulhos com ele, lá nas Casas André Luiz, e de medicina alternativa, de medicina, ele chama de, ele dá um outro nome, né? Muito bem, que eu chamo de medicina da pessoa, é medicina da pessoa, é uma medicina em geral. Então, ele tem uma tese sobre isso. Ele diz o seguinte: quando a mulher vai menstruar, ela, do ponto de vista do corpo espiritual, do perispírito, ela fica aberta para receber um espírito, porque o útero está se preparando, o ovário, ela ovula, aquele óvulo vai buscar o encontro com o espermatozoide para gerar o embrião que vai. E isso vai dar origem ao quê? A materialização de um espírito. Tá? O que é a materialização do espírito? É um espírito, tem o perispírito, tem o fluido fornecido pelo médium e o espírito se materializa. Né? Então, a materialização verdadeiramente é o nascimento de uma criança, é a materialização de um espírito. Numa câmara escura, que é o útero materno. Certo? Então, quando a mulher se prepara para essa situação, quer dizer, a época do menstro, da menstruação, né, que ela ovula e tal, ela fica aberta para receber um espírito desencarnado. Então, ela fica mediunicamente exposta aos espíritos que possam estar, e aí ela muda de personalidade. Sai, bate a porta, fica... Tem mulheres que dizem assim: não aguento nem eu comigo mesma. Nem eu mesmo me aguento, porque não é ela. Ela está fora. A medicina só vai chegar à conclusão quando der atenção a essa parte. Na questão da mulher já amadurecida, ocorre o seguinte: o processo da criação, da preparação para a procriação, não é um processo do corpo denso, é um processo dos centros de força, do centro genésico, que está localizado no perispírito. Então, esse centro genésico, ele, mesmo a mulher já não ovulando mais, ele continua proliferativo, continua atuante. E quando chega, pode ver que a mulher tem uns fogachos, essa situação de mal-estares, na época que ela deveria menstruar, que ela deveria ovular, que ela deveria menstruar. Então, ela não tem mais os hormônios, mas ela tem as forças energéticas do corpo espiritual. E aí, isso verte... As mulheres descrevem assim, ó, é um calor que vem de baixo para cima, que sobe, que parece que ele está dentro de uma fogueira, uma coisa, aí começa a soar, até o companheiro que dorme ao lado, na cama, por exemplo, também começar a ter que se abanar ou ligar o ar-condicionado e nada diminui aquele fogacho, aquele calor. Porque é uma energia que vem do corpo espiritual. Por isso que não tem explicação na medicina, porque são coisas ligadas ao corpo espiritual. Então, a minha tese, como médico, né, como estudioso do espiritismo, é de que, sem essa associação, não há como compreender o fenômeno. Eu estou dando esse exemplo da ginecologia, mas eu podia dar outros exemplos. Por exemplo, você perguntou se pode causar uma doença grave. Essa questão, assim, você trata a pressão alta. Gente, pressão não é doença. Pressão alta é um sintoma, um sinal, um sintoma, né? Um sinal, um sintoma, uma síndrome
tem que ter uma causa. Aí você diz, não, é hipertensão essencial. Quer dizer, que essencial, não sei o que é, não sei a causa. Porque não se estuda a causa. Mas se você começar a avaliar bem, você vai encontrar a causa. E não adianta tratar se você não trata a causa. Você dá remédio para baixar a pressão só e somente, é uma atitude completamente, na minha ótica, completamente negativa, porque você está tentando baixar uma coisa que você não sabe por que subiu. E tem um fenômeno interessante, que eu estudei lá com o Sérgio Felipe também, que é o seguinte, e ocorre a mesma coisa com o aumento, por exemplo, da glicose no diabético. A pressão sobe, você dá o antihipertensivo, a pressão vai para baixo, fica muito baixa. Você diminui a dose um pouquinho, que seja, ela vai lá para cima de novo. E você não consegue a sintonia fina, muitas das vezes. E quando isso acontece, a gente viu isso lá, estudando isso, que não regula, não consegue a sintonia fina, porque há a influência de uma entidade espiritual de fora para dentro. Ô, Marisa, eu não sei se você se referiu especificamente à exposição de longa data, ou pelo menos por um significativo, um período longo, se isso pode, quer dizer, um processo obsessivo sem um tratamento, digamos assim, né? E sem... Obsessivo não, a dona Marisa já falou mediúnico, né? Trabalho mediúnico. Não, mas eu sei que é disso que ela está fazendo, eu conheço a Marisa como médium muito bem também. Mas quando a Marisa se referiu, você se referiu a um período longo de exposição a essa dor, né? Exposição do médium a digamos assim, a influenciação de uma entidade desencarnada que estaria provocando... A sua pergunta é, isso tem consequências ou repercussões no campo do organismo, quer dizer, se isso afeta o organismo, né? Porque o caso esporádico nós sabemos, os espíritos nos explicam, que, às vezes, durante uma semana antes da reunião mediúnica, 10 dias, começa o processo de aproximação, do ponto de vista vibratório, magnético, do espírito para com o médium. O médium começa a sentir determinadas repercussões em função do quadro do espírito. E com o tempo, o médium vai até reconhecendo que não é dele, que é uma influenciação, etc. E tal, né? Exatamente. Aí espera a reunião e passa. Isso. Mas a tua questão é qual é a relação entre uma doença do corpo físico e a exposição durante longo período a digamos, a um quadro específico de um espírito que está ali acoplado, digamos assim. É isso? Necessariamente, a própria pessoa em si, se aquela constante, passar por aquela situação constantemente, que pode ocasionar algum dano ao organismo. Ele fica como se fosse uma memória, né? Porque os neurologistas falam muito de uma memória no nosso corpo, né? E também na matéria, né? Aí... Existe uma frase popular que diz assim, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso. Então, a resposta é sim. Tá? Ok. Então, agora ficou esclarecido. Posso dar uma opinião em relação a isso? Vamos lá, Fabiano. Em O Guia dos Evocadores, ou também chamada obra O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele chama atenção para essa questão. Além das comunicações espontâneas, né, e o diálogo com os espíritos sofredores é uma comunicação espontânea, o médium ele precisa sempre se comunicar com o seu anjo guardião ou espírito guia. Isso aí faz parte da ciência espírita, porque justamente nesse momento em que aqueles fluidos enfermiços,
desequilibrados vão ser substituídos pelos fluidos benfazejos do seu espírito guia, ou seu anjo guardião. Então, isso faz parte da ciência espírita, se é que existe alguma consequência, porque eu não sei se é como se fosse o raio-x. Você trabalha com raio-x, você está sujeito a ter câncer, né? Embora tenha todas as medidas de proteção, etc., etc. São 2 férias por ano, tem que usar o dosímetro para ver se não está com uma exposição radiária prolongada. Mas não sei se é assim. Na ciência espírita, essa exposição às comunicações espontâneas, e nem sempre se aprende, inclusive, com os espíritos imperfeitos, com os espíritos impuros, se aprende com eles, ele precisa, obrigatório. Isso está até no artigo da Sociedade Espírita Constantina, que é a Sociedade Africana de Estudos Espíritas. O Espírito Santo Agostinho diz, Allan Kardec explica para aquele grupo, é preciso dar um tempo para comunicações espontâneas e depois fazer a evocação dos espíritos guias para explicarem aquelas comunicações. Nessas explicações, nessa comunicação dos espíritos, dos anjos guardiães, aí acontece a substituição dos fluidos. Então, seguindo a ciência espírita, não vai pegar câncer com a comunicação. Mas nem sempre isso ocorre, né? Mas eu já passei por um perrengue desses, né? Eu era estudante de medicina, 20 e poucos anos, e aí comecei a sentir dor no peito. E aí, obviamente, aí estava passando visita lá no Gafré, aí o pessoal começou a debochar, tá dando piti, não sei o que. Eu falei, pô, gente, mas estou com muita dor. É muita dor que eu estou sentindo. E aí ficou aquele deboche, todo mundo mexendo comigo. Leva o desfibrilador para casa e dorme com o desfibrilador assim, se acontecer alguma coisa, você choca. Pô, muito bem. Aí tiveram que fazer um eletro de um paciente, aí eu falei, faz o meu também agora. Meu eletro estava horroroso, apavorante. Aí eu chamei o professor, mostrei para o professor. Primeira coisa que ele me perguntou, você usou cocaína hoje? Porque é o eletro de uma pessoa que usa cocaína. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não fala isso, não usei nada. É assim mesmo. Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, olha, então vamos ver isso aí, está sério, etc, etc. Fiz vários exames, né? Fiz cardiograma, todos os exames que podia, que era tudo absolutamente normal. E aí, numa reunião, não eu estivesse presente, estava presente uma pessoa conhecida, eu nem tinha contado para essa pessoa dessa minha situação, mas foi trazido um espírito, o espírito relatou que estava próximo a mim, ele não estava necessitando de, como Kardec diz, há obsessores que não são interessados no mal, mas a presença dele próxima a mim fazia com que, olha só, segundo esse espírito, o que o guia explicou, uma doença que eu tive em vidas passadas se manifestasse. Não era nem uma influência daquele espírito, era uma doença que eu tive em vidas passadas. E aí, por essas coincidências da ciência espírita, com esse espírito sendo educado moralmente, se afastando, os elétrons seguintes desapareceram todos. Eu guardei os elétrons aí, obviamente, você tem explicações materiais para um elétron de uma pessoa jovem, saudável, estar alterado e depois normalizar. Mas que foi um negócio estranhão, foi bem estranho. Porque normalmente a gente tem sensações viscerais, né? Médio intuitivo, mecânico, tem as sensações viscerais. Agora, com alteração no corpo físico, assim, e transitória, né? Foi um negócio bem... Pois é, Fabiano, olha só. Olha só, no meu tempo pré-médico, você sabe que eu trabalhei com doenças pulmonares, por isso que eu tinha amizade e relacionamento próximo com o professor Betley, porque eu era fisioterapeuta da área respiratória. Eu fui um dos criadores de métodos de fisioterapia respiratória, muito antes de se falar nesse nome, de ter esse nome. Eu, inclusive, em 1970, não estava nem na faculdade de medicina ainda, estava na cidade, na Califórnia, no Bird Institute, fazendo um curso de medicina, de tecnologias de respiratórias para medicina física e de aviação. Então, eu tinha uma formação nessa área. E eu me lembro que eu fui trabalhar um sábado, atendendo pacientes,
E eu tinha um assistente meu que era um grande médium, trabalhava, inclusive, numa casa espírita no Meier, que era dirigida ali numa instituição espírita que era voltada para crianças, ali no Meier. Esse rapaz, esse senhor, que já era bem um senhor, ele nunca trabalhava comigo, mas nesse dia eu tive a intuição de passar na casa dele e levar ele para atender comigo. Nos procurou uma senhora que tinha tuberculose, ela já estava em tratamento, e ela tinha as radiografias mostrando uma caverna no terço superior esquerdo. E tossia, e tinha falta de ar, e fazia fisioterapia e tal, conosco. Nesse dia, nesse sábado, com esse rapaz, que era um especialista em mediúnica, ele trabalhava em reuniões mediúnicas, a senhora teve uma manifestação espiritual lá. Deu passagem para um espírito, e o espírito começou a acusá-la de que ela tinha roubado a filha dela. E que ela estava ali, que ela ia levá-la, que ela ia matá-la porque ela tinha roubado a filha. Aí a gente entendeu que o seguinte: essa pessoa tinha desencarnado com tuberculose, tinha deixado uma filhinha que essa moça perfilhou, pegou para criar. Só que ela não tinha noção de que ela já estava desencarnada e que ela via a filha com essa mulher tomando conta da filha dela, e ela começou a perseguir. Quer dizer, ela não tinha intenção de fazer mal, mas ela tinha intenção de querer defender a filha, que ela achava que... Aí fizemos a leitura do Evangelho, manifestou-se uma entidade espiritual bondosa que nos orientou, e ela voltou a se manifestar. E a gente aí doutrinamos a pessoa. Ela disse assim: então eu entendi agora. Então, ela está me ajudando, ela não está me roubando a minha filha. Eu não posso mais cuidar da minha filha, por isso que eu estava com essa dificuldade, eu não conseguia cuidar dela. E aí, passado uma semana, nos pedimos para fazer nova radiografia da senhora. Eu tenho essas radiografias. A radiografia não tinha nada, limpinha. E a outra radiografia tinha... Quer dizer, ela tinha a radiografia do espírito desencarnado. Ô, Fabiano, só uma questão assim para fechar a lógica da tua experiência. Quando a sua radiografia ficou boa, eletrocardiograma, normal, o eletro ficou bom, normal, tudo entre aspas, foi após alguma reunião que você teve como médium? Você é médium psicofônico também, não? Não, foi o... Não, eu já 30 anos na congregação, eu trabalhava como médium psicofônico, mas não foi uma outra pessoa na própria congregação. Não fui eu, não. Que fez o quê? Fez o trabalho de educação moral de educação do espírito, tá certo, obrigada. Aí, milagrosamente, o eletro normalizou, graças a Deus, até hoje está normal. Espero que continue assim até o final dos meus dias. Mas estava bem ruim. Nós também. Mas estava bem ruim, meu eletro. Bem ruim. Bem ruim. Então as pessoas primeiro, quem me atendia, primeiro ficava debochando, né? Você fala assim: isso é piti, né? Isso aí é distúrbio neurovegetativo. Aí a pessoa olhava, mudava de ideia e perguntava logo: você usa cocaína? Eu falei: não uso nada disso, gente. Tá ruim mesmo. Fiquei com bastante medo. Porque voltando às nossas questões específicas do encontro de hoje, você ia dizer alguma coisa, Jorge? Não, só queria se dizer só que eu fico muito feliz que a minha apresentação tenha provocado esse diálogo aqui fraterno, e que com tantos ensinamentos e testemunhos que engrandecem a apresentação. Eu fico muito feliz com isso. Isso é uma coisa que me agrada demais. Pois é, porque nós também suscitaria outras questões que eu tenho aqui, mas nós estamos sobre o tempo.
porque você falou sobre o Sócrates, que nos deu a filosofia, e o Aristóteles nos deu a ciência, né? E depois você fez uma descrição muito curiosa do Deus, do chamado Deus aristotélico, que é o primeiro motor, né? Porque a filosofia do Aristóteles é de feição materialista. E o Sócrates nos deu, sim, a ciência, porque ele nos deu um instrumento para fazer ciência, para fazer filosofia. Mas isso é uma longuíssima história, maravilhosa, que seria até maldade nós iniciarmos agora, que nós não temos... A opinião, a tese não é minha, é de Will Durant. Então... Eu sei, mas há detalhes aqui, sutilezas, sim. que nós precisamos avaliar. Conversar a respeito. Exatamente. Bom, também então... sabia que o Deus de Aristóteles era o Deus contemplativo, ele que diz isso, eu não sei. Pois é, porque o Aristóteles, inclusive, quando você falou da biologia do Aristóteles, fazia dissecção, né? De cadáveres, né? Humanos, de animais e tudo, ele realmente fez a experimentação, né? Fez experimentos, fez ciência, tudo aplicado, exatamente. A contribuição dele é o fato de ter ficado curioso já desperta o estudo, porque exatamente. A gente não tem interesse de esgotar assunto nenhum, mas de trazer subsídios para que a gente possa estudar mais. Exatamente, por isso que nós poderíamos estudar mais sobre esse ponto de vista, mas seria até maldade nós lançarmos agora essas questões, porque são muitas nuances e são muitas profundidades para nós discutirmos aqui. Até porque são todos pagãos, né? É engraçado nós dizermos que Sócrates, Platão, Aristóteles são pagãos, e os outros também, as grandes contribuições daquelas máquinas maravilhosas dessa época, que é a época áurea da filosofia grega, são pagãos. Sócrates pagão, já viu, né? Que coisa interessante. Platão pagão. Platão pagão, pois é. Eu gostaria, se fosse possível, que vocês deixassem registrado esse tema para apresentar, porque é um tema para quem mergulha na filosofia, né? Eu busco conhecer, mas não consegui ainda entender por que o Allan Kardec optou por um caminho e não outro. Você tem o caminho de Sócrates, Platão, o discípulo de Platão, Aristóteles, e, seguindo essa linha, São Tomás de Aquino, mas não é a linha espírita, né? A linha espírita foi para o outro lado. Sócrates, Platão, os neoplatônicos, Santo Agostinho e por aí vai. Porque um caminho e não outro? Aí uma oportunidade, se vocês puderem abordar essas diferenças. São pequenas, mas são importantes, que muda até a filosofia moderna, né? São dois caminhos que vão seguindo, embora com muitas semelhanças, eles têm uma diferença. O espiritismo, nitidamente, ele não tem uma base aristotélica, nem como é de Tomás de Aquino, como é que ele chama? Tomazina, né? Não sei, acho que é Tomazina, né? Tomista, nem aristotélica, nem tomista. A base filosófica é Santo Agostinho mesmo, a filosofia de Santo Agostinho. E aí, se vocês um dia puderem abordar... Mas aí ficam essas duas vertentes, como você chama, são espiritualismo e espiritismo. A vertente Sócrates-Platão deu ênfase, ou deu ensejo ao desdobramento por Kardec para o espiritismo. E o desdobramento do Aristóteles foi para uma feição materialista, mas assim como o cristianizou Platão, Tomás de Aquino cristianizou, entre aspas, claro, né, o Aristóteles. Sim. E você vê isso lá naquele filme maravilhoso, o da Rosa, né? Como é que é? Humberto Eco. Do Humberto Eco. O nome da Rosa. É o nome da Rosa. E você vê isso muito bem. E Fílon de Alexandria cristianizou
o Platão, e depois nessa linhagem vem toda a linha agostiniana, que é naturalmente o espiritualismo, depois vem Santo Anselmo, e toda essa vertente, não é? Que são duas vertentes, mas do ponto de vista de serem ou terem sido cristianizados, esses pagãos, não é? Depois há uma questão quase que caminhos paralelos, mas com a doutrina espírita, isso ficou também amalgamado, porque a doutrina espírita tem experiências e experimentos na linha aristotélica, né? Então, é porque nós vínhamos assim, juntos, né? Desdobramos e agora estamos voltando, que nós viemos da unidade, estamos nos dirigindo para a unidade novamente. É um tema muito interessante que me agrada muito, esse da unidade. Viemos, ficamos, digamos assim, nos expandimos em mais de uma direção e estamos regressando à unidade, sobretudo agora, nesse grande movimento da transição planetária em que o nosso planeta está efetivamente mudando de padrão vibratório, né? O conto infantil que nos remete a isso é a história de João e Maria. Infantil? Conto infantil, a história de João e Maria. Aquela do pãozinho no caminho? Analisa bem que você vai ver. Não, agora eu fiquei curiosa para ver o seu ponto de vista. Qual é? Rapidamente. Olha só, eles saíram para conhecer a floresta. A floresta é o conhecimento, né? É o saber. Largaram pãozinhos pelo caminho para reconhecer o caminho de volta. Mas os passarinhos comeram o pãozinho, eles ficaram perdidos na floresta. Até que foram aprisionados pela bruxa que queria devorá-los, né? Aliás, aí nos remete também a história de Édipo, rei, e Édipo vai enfrentar a Efígie pede, decifra-me, eu te devoro, né? Aí o autoconhecimento, a busca do saber e o retorno à casa. Isso você acabou de falar aí, nós nos dividimos, né? E agora estamos voltando para casa, voltando sem o miolinho de pão que nós perdemos, que os passarinhos comeram, nós vamos voltar a procurar outra vez o caminho de volta, da onde viemos. É o que é a regeneração que está surgindo. Acabamos de ouvir a versão psicanalítica feita por um pneumologista. E é verdade. Aliás, há um livro fantástico que se chama Psicanálise dos Contos de Fada. Os contos, exatamente. E aí isso é um prato feito, né? Maravilhoso isso. Que exatamente essa tese que eu estou apresentando, eu acolhi nesse livro. Exatamente. Bom, então, com a alegria de estudarmos e trocarmos as nossas percepções, porque o ICEB é um espaço aberto a isso, para o estudo, para as percepções, para a troca de ideias. Então, estamos, mestre querido, neste instante, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos na condição em que estamos, agradecendo pelas vibrações de serenidade, de lucidez que foram neste momento, ou nestes momentos da exposição do nosso querido Jorge Pio, a marca desse nosso estudo nesta reunião, rogando-te ainda, Jesus, a multiplicação de bênçãos por sobre nossos mentores queridos e por sobre todos os nossos irmãos em humanidade que atravessam as dificuldades próprias que lhes são e também as nossas que nos são próprias. Fica conosco, Jesus, multiplica os recursos em torno de nossos mentores queridos e guarda-nos, como sempre, na tua paz e na tua luz,
sob a graça de nosso Pai. Assim seja.